Ouça agora uma palavra de vitória com o pastor Jorge Stutz. Diz assim, podemos fazer a leitura? O verso 3, estão atentos? Diz assim, está aqui projetado. Você pode acompanhar aqui ou na sua Bíblia. Diz assim: quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houvesse neles mais força para chorar. Eu acho forte esse verso 4. Tão forte que nós vamos ler novamente. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças para chorar. Você já chorou assim algum dia na sua vida? Chorar até não ter mais força? Eu acho que isso aí talvez seja o extremo, das lágrimas que caem, chorar até não ter mais força. Então, verso 4, então Davi e os soldados que estavam com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Por que é que esses soldados e Davi estão chorando? Qual é o motivo? O motivo está no verso 3. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas levados cativos. Ao ver essa situação, ao ver essa cena, esse cenário, ao ver essa destruição, Davi, o povo e os soldados que estavam com ele choraram até não houver neles mais força para chorar. Verso 6. Davi muito se angustiou. Preste atenção na leitura, para você então adquirir, logo após, no desenvolvimento da palavra, você entender e ser alimentado. Verso 6, então. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Davi ficou profundamente angustiado. Muitos dizem que Davi era depressivo. Muitos falam isso aí. De uma coisa é certa, cada um carrega suas dificuldades, suas lutas, suas guerras, suas fragilidades. Ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, pois os seus soldados falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos, de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Senhoras e senhores, são as fases da vida. Quem nunca esteve lá em cima e depois se encontrou lá embaixo? Fases da vida. Os fortes conseguem sair de baixo para cima. Pode acontecer que com os fortes também ele sai de cima para baixo. São as fases da vida que as suas decisões, as suas atitudes lhe propõem. A escola da vida, a faculdade da vida. Se você ler em profundidade a história de Davi, você vai ver que vira e mexe ele estava em situação de extremo perigo, de extrema dificuldade, assim como Paulo, de extrema guerra. Então o contexto aqui é que Davi está habitando na terra dos filisteus a favor. Dobre a sua atenção. Davi aqui está na terra dos filisteus em um lugar emprestado.
porque ele estava fugindo da ira e da inveja de Saul. A verdade é que no capítulo 27 desse mesmo Samuel, de 1 Samuel, vivendo Davi na terra dos filisteus a favor, no capítulo 27, ele foi convidado pelo rei Aques para guerrear contra Israel. Ouça isso, preste atenção. Convidado pelo rei Aques para guerrear contra Israel. Ele aceitou, mas os príncipes dos filisteus desconfiaram que na hora Davi, na verdade, iria lutar a favor de Israel. Por causa da essência do chamado. Então os príncipes desconfiaram disso. Não. Disseram, dispensa ele, manda ele embora. E assim foi feito. Mandaram Davi embora, com medo de que na hora Davi fosse guerrear a favor de Israel. Pois bem, então Davi retorna para casa. Quando ele retorna para essa cidade que se chama Ziglag, ele encontra esse cenário aqui. A cidade queimada, as mulheres, os filhos levados cativos e tudo destruído no fogo. Assim Davi encontrou essa cidade. Agora, uma coisa nós podemos extrair daqui do capítulo 27. É que os príncipes dos filisteus não aceitaram Davi para guerrear com eles. Então eles mandam Davi para casa. O que a gente consegue tirar daqui? Conseguimos tirar daqui é que Deus já está poupando Davi de guerra que não é dele. Você precisa pegar isso aí. Deus já está guardando Davi de peleja que não pertence a ele. Porque Deus sabia que ao retornar para casa, ele ia ter uma guerra própria. Ele ia ter uma peleja própria. Imagine você se Davi fosse guerrear com esses filisteus, e aí retorna para casa depois cansado e vê a sua cidade destruída no fogo, e suas mulheres e filhos levados cativos. Como ele faria? Então Deus vai poupar ele dessa guerra, porque Deus nos instrui isso, a não entrar em guerra que não nos pertence. Agora, uma coisa é fato, nós fazemos isso? Não fazemos isso. Claro que sim. Vira e mexe, nós estamos entrando em questões alheias. Você não tem nada a ver com o negócio. E aí, o que acontece? Respinga para você. Respinga para sua casa. Então Davi está sendo poupado por Deus de uma guerra que não é dele, de uma situação que não é dele, porque Deus sabia que ele já tinha suas guerras, as suas próprias guerras, as suas próprias pelejas. Tanto que quando ele volta para a cidade, ele encontrou a situação desse jeito. Agora, Deus é perfeito, perfeito em tudo. Nos dá coragem na guerra, nos dá valentia, nos dá ousadia, entendeu? Pega Davi, um homem de pequena estatura, e faz dele um guerreiro como esse. Pega Gideão, cansado, enfraquecido, achatado, e faz dele um valente. Deus que injeta esse ânimo, esse encorajamento aí em nós. Eu estava no interior agora, aí eu estava conversando com um pastor lá, ele me contou uma história engraçada. Ele falou que quando era menino, 10, 11 anos de idade, tinha um outro menino lá que tinha uns 1 ano ou 2 anos mais velho, que era bem forte, né? Era um escuro, fortão, e ele era o terror. Onde ele chegava, os meninos corriam, porque ele queria bater e tal. Aí um dia ele foi visitar os primos, aí esse morenão chegou. Aí os primos disseram para ele: hoje você não vai mexer conosco não, porque o meu primo está aqui, tá? Diz ele que nunca gostou de encrenca, ele começou a tremer. Ai meu Deus, eu não brigo não. Diz que o moreno falou: não, é com primo ou sem primo, hoje vocês vão sofrer na minha mão. E ele falou bem assim: não, nós não queremos briga não, mas eu quero brigar. Diz que ele partiu para cima, eu achei graça. Esse morenão partiu para cima. Quando partiu para cima,
esse pastor falou que segurou na camisa dele. Quando segurou naquela força, a camisa rasgou. Quando a camisa rasgou, sabe o que esse moreno fez? Esse fortão? Ele fez bem assim: eu vou para casa falar com a mamãe que você rasgou minha camisa. A partir dali, ele falou para mim, esse pastor diz, que ele foi o herói da vila. E ele fica, e no mundo espiritual, nas batalhas espirituais, é mais ou menos isso. Nós desconhecemos o nosso poder, a nossa autoridade, e a unção que está em nós desconhecemos. Somos ignorantes a isso. Você já ouviu a história do elefante que era amarrado com um cordão? Um cordãozinho amarra um elefante, sabia disso? Ele desconhece a força que tem. Então, no caso aqui, é um Davi que de guerreiro ele tinha tudo. É um Davi que está sendo cuidado por Deus, porque quando ele chega em Ziklag, a cidade está destruída, as mulheres e os filhos levados. Então, a situação está dentro dos versos que nós lemos. Nós lemos que ele ficou profundamente angustiado, mas eu aprendi uma coisa: isso era necessário. Coisas ruins nos aproximam de Deus. Infelizmente, é assim. Experimenta mergulhar numa grande prosperidade aí em todas as áreas, para ver se você não corre um profundo risco de se afastar de Deus. Está escrito, o povo de Deus buscava mais a Deus quando a chapa esquentava, quando a guerra se instalava. Então, e o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus os entregou na mão dos midianitas, os entregou na mão dos filisteus, os entregou na mão dos inimigos, e nos entregou na mão dos moabitas. É assim do começo ao fim. E lá no final dizia: então o povo se arrependeu e houve paz na terra por 10 anos. Por 20 anos. Isso nos faz mostrar que o termômetro da paz, quem vai medir ou quem vai colocar mais tempo ou não, somos nós. Essa questão de 5, de 10, de 20, de 30 anos de paz, quem determina somos nós, se a situação é assim. Porque o povo rebelava-se contra Deus, Deus os entregava na mão dos inimigos, para que eles voltassem correndo para Deus, porque coisas ruins nos aproximam mais de Deus. E isso é o que está acontecendo aqui com Davi. Isso era necessário. Porque, para que você saiba, já tem 1 ano e 4 meses que ele está morando de favor na terra dos filisteus. Tem 1 ano e 4 meses que ele está aqui. Então, ele estava acomodado. Meio que acomodado. Isso é fácil. É fácil demais o homem se acomodar. Se você quiser entrar numa crise espiritual terrível, fica 15 dias sem vir à igreja. Faça isso para ver a luta que você vai ter para você retomar. Porque naquele exato momento do culto, os midianitas vêm, os filisteus vêm, e te dá preguiça, cansaço, dor de cabeça, e qualquer uma outra coisa acontece. É só ficar um tempo assim. Mas quando você está colado ali, coladinho na videira. Eu fui na praia de Camburi uma vez e vi todos os cocos, os pés de coco sequíssimo, quase morrendo, e um frondoso, bonito. Perguntei ao rapaz do quiosque: por que é que aquele ali está bonitão e os outros morrendo? Ele foi e me mostrou lá no pé do coco, olha lá, tinha uma torneira. O pessoal usava e molhava, e caía da água, e caía do óleo, e caía da unção sobre a árvore, que sou eu e você. Então, isso que vai te manter de pé e forte. Já tem 1 ano e 4 meses que Davi está na terra dos filisteus, acomodado ali, morando ali, tranquilo. Mas agora, diante dessa situação, ele precisava acordar.
Ele precisava despertar diante dessa situação. Não tinha mais como ele ficar acomodado. Depois de 1 ano e 4 meses, Davi então voltou a atenção a Deus. Depois de um tempo longo, ele voltou a atenção a Deus. Porque tem coisas ruins que nos aproximam, que nos faz voltar para Deus. Você concorda comigo? Concorda? Você lembra de quem? Do menino pródigo. Quando estava tudo beleza, muita grana e muito amigo, só. Mas quando o pau quebrou sobre ele, meu filho, qual é a decisão que ele teve? Opa, vou voltar para o pai. Coisas ruins que acontecem, que nos faz voltar a Deus. Então, em muitas vezes nós precisamos disso. Isso é o que vai te beliscar para te acordar. Porque já que você é uma ovelha, vai estudar sobre ovelha. A primeira coisa que você vai aprender, ovelha é tonta. Primeira coisa. Aí a pastora Rosiné, alguma coisa que ela fala, vacila, eu falo, mas você é tonta, hein? Ela fala, eu sou ovelha. Mas depois, quando eu também vacilo, eu falo, você também é tonta, hein? Eu sou ovelha. Você pode pesquisar. A ovelha é tonta. Então você precisa de alguém a todo tempo cuidando de você. E quem faz esse papel é o nosso Deus soberano. Que ovelha, ela gosta de lama. E ela rola na lama e fica pesadona e não consegue mais andar. Então fica presa fácil. É o nosso retrato. Parece que nós não gostamos de coisa boa. Essa é a verdade. Parece que não gostamos de coisa boa. A história do povo saindo do Egito está ali. Deus livrando o povo, fazendo um milagre, mandando maná, mandando codornizes, coisa deliciosa. E o povo querendo a cebola, o pepino de Faraó, o alho de Faraó. A impressão é essa. Parece que nós não gostamos de coisa boa. Quando nós estávamos namorando, pastora Rosa, assim, na minha mente, era tudo de bom para mim isso da parte de Deus. Tudo de bom para mim na parte de Deus. Mas e para enxergar isso? E a dificuldade? E acontece isso nos dias de hoje? Claro que sim, gente. A gente vê pessoas aí tomando decisões absurdas, tolas, ignorantes, idiotas, e lá na frente chora. Mas já foi. Por quê? Porque nós precisamos desse beliscão e desse despertar. Então era tudo que Davi precisava depois de 1 ano e 4 meses. Era tudo. Por quê? Coisas ruins que nos trazem de volta ao Pai. Olha para você ver o verso 4. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. Olha o que está dizendo. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Agora, eu quero que vocês pensem comigo. Quem eram esses homens? Esses homens aí, eles tinham nome. Esse texto ele é tão profundo que nos faz mergulhar e aprender quem eram esses homens. No verso 4, Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. Quando perderam, não tiveram mais força, pararam de chorar. Você há de convir comigo, os maduros que estão aqui? Você há de convir comigo que tem tempo de chorar, mas tempo de parar. Entendeu? Tem tempo de parar. Tem um outro texto de Davi que ele perde um filho, ele chora e ora 7 dias. O menino morreu, o que ele fez? Parou de lamentar e tocou a vida. Será que você consegue fazer isso? Ou você está preso a uma situação de 20, 30 anos atrás? Se você não conseguir se desvencilhar desse passado que te amarra, você está no sal. Você não vai conseguir romper, você não vai conseguir alcançar os seus sonhos.
se você ficar remoendo, se você ficar mastigando fatos que aconteceram lá atrás, choraram, mas teve uma hora que pararam. Tem a hora que tem que parar e tem que agir. E agora, Davi nessa situação ficou profundamente angustiado, porque os homens que estavam com ele quiseram apedrejá-lo. Agora, quem eram esses homens? Esses homens tinham nome. Eles tinham 3 nomes, esses homens. O nome deles eram os que se achavam em aperto, os endividados e os amargurados de espírito. Para você se encontrar, eu estou falando da caverna de Adulão. Preste atenção nisso, hein? Isso vai te ajudar. Esses homens aqui são os homens de 1 Samuel capítulo 22, da caverna de Adulão. Esses homens aqui são os homens que foram ter com Davi quando eles estavam em aperto, quando eles estavam amargurados, olha o nome deles, e quando eles estavam endividados. Davi pegou, poliu, formou, forjou, preparou e os tornou guerreiro. Agora aqui, eles querem matar Davi a pedrada. O que você consegue aprender sobre isso aí? Você consegue olhar para mim? Olha aqui para mim. O que você consegue aprender? O que você aprende com isso? Até quando nós vamos esperar retorno de homens? Esses homens eram endividados, problemáticos, que ninguém queria. Davi foi lá, investiu e os formou. E agora, Davi perde o respeito deles, porque eles querem matar Davi. Como é que pode isso? Os mesmos homens que foram ajudados agora querem matar. Por isso Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Para pensar, você despeja a sua vida para alguém, e essa pessoa retribui em traição, em pedrada. Qual é o estado que você fica? E aí você tem que ser forte, não tem? Os fracos não passam por esse crivo, por essa peneira. Os fracos não resistem a isso. Ou você investiu tempo, vai estudar sobre Adulão e ver quanto tempo Davi treinou esses homens. Agora eles estão fortes, agora eles são guerreiros, e agora eles querem usar as pedras contra o seu mestre, contra o seu senhor. Davi ficou profundamente angustiado. Isso acontece todo dia aí no nosso meio. Gente que você estende a mão, que dá o ombro, gente que você ama, e como resposta eles te dão pedradas. E aí a verdade é que diante de uma situação dessa você consegue prosseguir ou você abandona a fé? Quanto custa para você se desviar? Qual é o preço para você se desviar? E a gente vê de pessoas que abandonam tudo por coisas banais, que só estão esperando um motivo. Essa situação aqui não é para Davi ficar revoltado, fica profundamente angustiado, porque o povo, os homens que ele treinou, quer apedrejá-lo. Então Davi disse ao sacerdote: coisas ruins nos aproximam de Deus. Está acontecendo 2 coisas aqui. Depois disso tudo, no verso 7, então Davi disse ao sacerdote Abiatar: traga-me o colete sacerdotal. Aqui, meus queridos e amados irmãos, depois de 1 ano e 4 meses, Deus queria trazer Davi para perto. Então, o que essa história gerou foi que dentro de Davi houve a necessidade. Esse colete sacerdotal era uma espécie de faixa da aliança. Então, quando Davi pede ao sacerdote essa faixa da aliança, ele está voltando à aliança com Deus. Nem um amém, nem um glória a Deus e nem um aleluia. Só um aqui e um lá. Aqui a igreja pentecostal, vocês podem ficar à vontade, tá? Então, 2 coisas estão acontecendo aqui, por causa dessa tribulação toda.
Quem é inteligente consegue, com os olhos espirituais, enxergar além da tribulação. Você consegue tirar do limão uma limonada gostosa e parar de dizer que a vida é amarga. É isso. Então, depois dessa tribulação toda, Deus está fazendo algo sobrenatural com Davi. Isso tem que nos ensinar a enxergar além da adversidade. Está acontecendo alguma coisa ruim contigo? Deus quer fazer algo por trás disso aí. Tem um propósito, tem uma porta grande aberta aí. Alguma coisa maravilhosa vai acontecer na tua vida depois disso tudo. Você precisa acreditar nisso. É isso ou não é? É olhar com esses olhos. De você tomar proveito daquilo que é ruim, porque aquilo vai te levar mais perto de Deus. É provado, irmãos, coisas boas na vida do cristão, muitas vezes nos afastam de Deus. É fato isso. Então, se você tem os olhos espirituais, você vai enxergar que por trás disso aí, dessa tribulação, tem algo grande para acontecer. Tem algo soberano, forte para acontecer. Para te fazer subir um degrau a mais. Ou 2, ou 3, ou 4, não sei. Mas quer te evoluir. Entendeu? Na sabedoria, na fé, na fidelidade, na persistência. Se você olhar as adversidades com esses olhos, você não vai murmurar, não vai reclamar e vai subir degraus. Você pode ter certeza. Pode ter certeza. O fato é que ele volta à aliança. Traga-me o colete sacerdotal. Traga-me a faixa da aliança. Voltar à aliança com Deus. Era isso. Acender a chama novamente. Deixar o fogo arder novamente. Ah, como eu queria que o primeiro amor voltasse em nós. Você que passou pelo primeiro amor, você sabe que o prazer que o primeiro amor produz é algo inexplicável. Ah, quem dera voltássemos ao primeiro amor, sentir aquele gozo na alma, em lutas e adversidades muitas vezes, mas a alma saltitando de alegria. A alegria do primeiro amor não é porque o emprego era bom, não é porque o salário era grande, não é porque eu tinha condições de comprar uma roupa ou não. Ah, quem dera voltássemos a esse primeiro amor. A igreja seria incendiada da Shekinah, da fumaça da glória de Deus. Nós não ofereceríamos a Deus um culto de qualquer maneira. Nós não entraríamos pelas portas do templo magoado com alguém, invocado porque aconteceu alguma coisa em casa. Nós não entraríamos por ali com o coração bravo porque aconteceu alguma coisa aqui na igreja. Não, o primeiro amor te proíbe disso. O primeiro amor produz em nós um sentimento que nós nunca tivemos antes, que nada no mundo vai ser capaz de nos dar esse sentimento, esse gozo na alma, essa alegria, essa leveza, essa paz de espírito, essa coisa gostosa que se Deus dissesse para você, vou te chamar hoje, você dizia, vamos Deus, agora! Porque o primeiro amor lança fora o medo. Você não tem medo, meu Deus, será que eu vou subir ou eu vou descer? Será que eu vou morar contigo ou com o inimigo? Não, o primeiro amor te dá convicção, te dá certeza, te dá paz, te dá alegria, te dá fidelidade, te dá perdão, te dá descanso. O primeiro amor muda a nossa vida. Quem dera, oxalá, voltássemos ao primeiro amor. O culto pegaria fogo. Os louvores, por mais antigo ou por mais desafinado, fazia a gente chorar, fazia a gente pular.
Um cumprimento de mão com o irmão, a gente já pulava e chorava e sentia o prazer e a alegria, porque Deus estava na casa, estava na nossa vida, estava no nosso coração. É o primeiro amor. Davi estava voltando à aliança, voltando ao primeiro amor. Por isso ele diz: chama o sacerdote. Há quanto tempo ele não fazia isso? Há 1 ano e 4 meses que ele não usava essa palavra, essa frase: chama o sacerdote. Aí Deus fez esse mover que foi ruim para ele, mas agora ele está dizendo: chama o sacerdote. Eu quero a faixa da aliança, eu quero voltar à aliança com Deus, voltar ao primeiro amor para seguir minha vida. Nós precisamos disso, nós precisamos. Isso produz a volta à aliança. Tempos difíceis, tempos ruins, tragédias na nossa vida, acende a chama, o fogo, e a dependência vem. Agora ele sabe que não tem outro jeito se não voltar à aliança. Então aqui, no verso 7, traga-me o colete, volta à aliança. No verso 8, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? No verso 8 está acontecendo mais um sobrenatural. Davi voltou à palavra. Perguntou ao Senhor. Quando você quer saber algo, algum enigma, algo que Deus precisa revelar, o que é que você usa? Você ora, chora e volta à palavra. Deus quer falar comigo. Viu? Então, ele volta à aliança e volta à palavra. Oh, glória. Quem sabe no nosso meio tem alguém aqui que precisa voltar à aliança e voltar à palavra. Quem sabe? E a gente despertar desse sono e voltar à aliança com Deus, e voltar à palavra, voltar à prática da leitura, à prática de tudo que a Bíblia nos ensina. Davi estava voltando. Primeiro ele pede a aliança, depois ele volta à palavra. Devo perseguir esse bando de invasores? Olha a dependência. Agora, perdeu os filhos, perdeu as mulheres, perdeu o respeito dos amigos, dos soldados, e agora ele entrou num campo de dependência que não tem mais jeito. Tem uma situação na tua vida que você diz: ó, agora é só Deus mesmo, eu não consigo fazer mais nada. Então Davi está numa situação dessa, ele não pode fazer nada. Ele tem 600 homens, 400 lá de Adulão e 200 que foram se agrupando. Então ele está completamente dependente de Deus. Por isso voltou a aliança, voltou a palavra e prosseguia a vida. Não disse lá no começo, chorou até perder a força, mas parou de chorar. Nós não podemos ficar o tempo todo chorando. O tempo todo chorando. Tem que ter uma hora que precisa levantar do pó, da cinza. E ele fez isso direitinho. Agora volta a aliança, volta a palavra, volta a dependência, e volta e precisa de uma resposta de Deus. O que é que eu faço, Senhor? Persigo o bando de invasores? Irei alcançá-los? Uma dependência, uma sensibilidade para saber quando é Deus que está falando. É isso. Se nós falamos da maturidade, do crescimento espiritual, para você ter a sensibilidade para saber quando é Deus, quando é o homem e quando é o diabo. É isso. Ele tem 600 homens. E Deus diz: respondeu o Senhor: persiga, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros, sua família. Agora, ouça aqui algo muito importante, vou finalizar agora. Preste atenção nisso. Vou até chamar o pessoal do louvor, faz favor. Ouça atentamente isso, ó. Estão ligados? Estão atentos? Ouça isso. Ele tem 600 homens. Olhe para mim. E sai a captura desses inimigos.
sai a captura dos amalequitas, que eram como gafanhotos, assim, ó, era uma nuvem que não podia contar. Ele tem 600 homens. Ouça isso, gente. Olha aqui para mim. Estão atentos? Então olhe para mim, deixa os meninos aqui, olha aqui para mim. Ele sai com 600 homens, no meio do caminho 200 cansa e para. Você tem que prestar atenção aqui, porque você faz parte dos 200 ou dos outros 400 que prosseguem. Não tem uma outra escolha. 200 param cansados no meio do caminho. Ele saiu em 600, com 600, mas 200 não tiveram força para subir o ribeiro. Ele diz: vocês ficam, vamos em 400. Ele tem total paciência com os 200. Deus é assim. Por quê? Tem gente que consegue caminhar mais. Tem gente que tem mais força, que tem mais vigor espiritual. Tem gente que é fraquinho. Tem gente que consegue andar 1 milha, que é fraquinho, que é desanimadinho, que é preguiçosinho. Tem gente assim. Tem alguns que caminham um caminho e depois para, porque não consegue subir ao ribeiro, mas está ali, está esperando, mas está remando, está remando. Já tem outros que vão e que pelejam até o fim. Agora, ou somos um ou outro. Ou somos desses que param e não aguentam subir o ribeiro, porque os nossos músculos espirituais não foram treinados. Tem gente que não aguenta uma correção, uma palavra dura. Tem gente que não suporta nada dentro da igreja, que já quer ir embora, que já quer desistir. Quanto custa para você desviar? Qual é o valor da sua fé? Entende? Tem alguns que conseguem caminhar mais. A guerra está travada em cima, nos ombros, mas está lá. Está gemendo, está chorando, está orando, está suando, mas está lá. Esse Deus não despreza. Esse tem algo especial para ele reservado do céu. Nem que aqui na terra você não receba nada, mas no céu tem algo maior, melhor, muito mais poderoso, muito mais valioso. Eu tenho um Deus. Coisas fortes que nós aprendemos dentro dos textos, que os homens que Davi treinou o traíram. Mas Deus é grande e fez com que Davi e os 400 homens trouxessem de volta toda a sua família, seus filhos, esposa e todos os despojos de guerra. Deus é fiel. Deus é fiel. Por favor, ponha sobre os seus pés.